Adriana, filha da nossa irmã, é pastora também. Ela é pastora. Primeira carta do apóstolo São Paulo, conforme ele escreveu à igreja em Corinto, capítulo 12, versículos 12 a 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olhos, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou operadores de milagres, têm todo o dom de curar, falam todos outras línguas, interpretam-no todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amado Deus e Pai, agora pedimos a iluminação do Teu Espírito para a porção da Tua palavra lida, para que possamos entender e tirar delas as lições que tanto carecemos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito difícil de se explicar o porquê da existência de tanta divisão na igreja. Tanto divisão na igreja local, em uma igreja local, como também a gama enorme de denominação. Eu já contei aqui, não custa repetir, um pastor evangélico, em um programa de rádio, ele resolveu fazer uma série de palestras desferindo ataque ao espiritismo.
E na cidade tinha um espírita, aliás, como tem em todas as cidades, e o homem tomou o chamado peão na unha. E como ele não tinha programa de rádio, ele começou a responder o pastor pelo jornal da cidade. E numa das respostas dele, eu entendo que para nós cristãos é uma resposta que nos envergonha, dizia o seguinte: a Bíblia na mão dos crentes é igual sanfona, do lado que puxa sai som. O que ele queria dizer com isso? Cada um cria um corpo doutrinário do jeito que imagina, para ser diferente da outra igreja, e não há unidade naquilo que nós pensamos. Ora, se a Bíblia tem apenas então só, às vezes a gente diz assim, bom, nós lemos um texto bíblico e o texto tem várias lições para a nossa vida. É verdade, mas ele tem um caminho só. Nós não podemos ficar fazendo do texto bíblico uma colcha de retalhos, e é o que geralmente acontece, infelizmente. Deus é maravilhoso, Deus é grande demais, e Ele usa até os nossos erros para o progresso do Evangelho. Por isso que Paulo diz: eu não me importo se prega por porfia, por discórdia, seja lá por que for, desde que o Evangelho do Reino seja pregado. Deus tem usado a divisão na igreja até para o benefício do Evangelho. Ele transforma o errado no certo, muitas vezes. Mas isso não tira de nós a culpa, porque a maioria das divisões que acontecem na igreja é por orgulho humano, é por sede de poder, porque cada um quer ser o chefe de um grupo, e aí começa a tirar membros dessa igreja, levar para aquela, e daquela trazer para essa. Isso não é bom para o Evangelho. Primeiro, porque a igreja é corpo de Cristo. Que igreja que é corpo de Cristo? A igreja presbiteriana de Boituva? A igreja presbiteriana do Brasil é corpo de Cristo? É. A de Boituva é, a do Brasil também é. E as outras igrejas evangélicas? As nossas chamadas co-irmãs igrejas também não são corpo de Cristo? Claro que são. Elas são parte da igreja de Cristo espalhado por toda a face da terra. Lembre-se, Jesus não fundou e não criou muitas igrejas. Jesus criou uma única igreja. Aí os homens foram fazendo toda aquela divisão, algumas até necessárias, como por exemplo a separação entre a igreja-mãe e as demais igrejas, mas as outras, todas elas, se a gente for verificar direito, por que aconteceu, existe ali um orgulho humano, alguma coisa de vaidade humana que tomou conta do coração. A igreja é corpo de Cristo. A Bíblia traz 3 figuras maravilhosas para se referir à igreja. Pedro diz que a igreja é edifício que está sendo edificado, construído, cada pedrinha, cada tijolo, cada membro que é chamado para dentro da igreja é uma pedrinha, é um tijolo que é colocado nesse edifício. E esse edifício cresce para a glória de Deus. Ele não é estático, ele cresce. Todo dia ele cresce. Alguém aceita o Evangelho, alguém se converte ao Senhor Jesus, é uma nova pedra, é um novo tijolo que se coloca nessa construção. Mas o alicerce, o fundamento não são os membros, é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja, desta igreja maravilhosa, desta igreja invisível, desta igreja que um dia vai morar no céu. Mas João usa uma outra figura bonita. Ele usa a figura da videira, da árvore. Ele diz que nós somos os ramos desta árvore. Assim como os tijolos são colocados de maneira ligada na construção, na edificação, os ramos também estão interligados entre si. Eu nunca vi um ramo produzir fruto pendurado no ar, solto no ar. Ele está sempre ligado ao tronco e ligado aos demais ramos. A seiva corre todos os ramos para que eles possam produzir. Então, figura do edifício,
figura da árvore. E agora Paulo usa uma figura magistral. Ele vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E ele vai mostrar para a gente que esse corpo tem que ter uma funcionalidade correta. Não há possibilidade nenhuma. Eu sei que algumas pessoas dizem assim, eu não gosto muito da minha orelha. Outros dizem, mas eu não gosto do meu nariz. Alguns até operam para ficar um pouco menor, quem sabe. Outros dizem, eu não gosto do meu pé, o meu pé é grande, meu pé é chato, meu pé é torto. Outros dizem assim, nossa, eu não gosto dos dedos das minhas mãos, eles são muito grossos, são muito finos. Você gosta ou não gosta dos seus membros? Eles vão permanecer onde eles estão. Porque eles são importantes onde eles estão. Porque eles estão ligados ao corpo e eles precisam estar ali aonde estão, independentemente de ser feio ou bonito. Até os meus cabelos são importantes na minha cabeça. Vocês não enxergam, mas eles existem. Agora Paulo vai dizer assim, olha, já pensou se eu pé disser para a mão, eu não preciso de você? Na primeira oportunidade, basta aparecer uma frieira no pé, muitos de vocês não conhecem frieira, mas a Lena conhece bem. Frieira. Outros podem, aí ele vai precisar da mão para coçar o pezão. Mas aí o outro pode dizer assim, ó, a orelha dizer assim, eu não preciso, né, do olfato. Precisa sim. E o que Paulo está querendo? Paulo está fazendo uma brincadeira? Claro que não está. Paulo, sendo um homem extremamente culto e inteligente, ele entendia da anatomia do corpo como ninguém, talvez melhor do que os médicos. Para falar da forma como ele falou, ele mostra uma capacidade enorme de entender o corpo humano. Mas Paulo estava usando só um exemplo. Ele está dizendo que a igreja é corpo de Cristo, e que nós somos membros deste corpo. O Brian é o pé, imagine que pezão, né? 49. O Brian é o pé desse corpo. E aí ele diz assim, bom, eu não preciso do seu ataúd, porque o seu ataúd é a orelha, pela idade já está até meio surdo. Não é? Está bom de ouvido, né, seu ataúd? Até escutou o que eu falei aqui. Nós precisamos um dos outros. Ele vai dizer assim, aqueles que não têm muita honra, Deus deu mais honra. Aqueles que aparentemente não têm importância, Deus deu mais importância. Deus deu mais importância ao mindinho. Quem é o mindinho na igreja? Eu penso que é o pastor. O pastor é o mindinho. É o menorzinho da igreja. Mas Deus deu tanta honra para o pastor que os irmãos não imaginam. Tantas honras, tanta coisa boa. E irmãos de Deus, não se esqueçam disso. Nós somos parte do corpo de Cristo. Não pode haver, não tem como haver, se houver coisa totalmente diabólica, qualquer tipo de divisão. Nós não podemos estar divididos de jeito nenhum. E há tanta divisão na igreja, não é? Por coisas tão pequenas. Às vezes nós ficamos meio chateados com alguém, nós dizemos, agora eu não vou mais na igreja. Ou eu vou na igreja, mas vou sentar, eu sentava para cá, agora eu vou sentar para lá, porque o fulano senta lá. Ou dizendo assim, eu vou até responder o que ela perguntar, mas não vou perguntar nada. Quantas pessoas não fazem isso, né? Eu já contei aquela história daquela irmã abençoada que tinha numa determinada igreja. Todo ano, durante talvez 40 anos, aquela irmãzinha fazia o bolo de aniversário. E eu, pastor, todo ano, quero agradecer a irmã fulana, que todo ano faz o bolo de aniversário para essa igreja. Um belo dia o pastor agradeceu, todo mundo esqueceu do bendito bolo. E a senhora lá cutucou a outra e falou, também no ano que vem não tem bolo. Perdeu todo o tempo de ter feito o bolo durante tanto tempo. Gente, a igreja, ela precisa estar unida. E o que demonstra a unidade da igreja? Quando os membros não vivem em competitividade.
Você é presbítero? Louve a Deus pela misericórdia que Ele teve de você e dá para você essa função. Você é pastor? Agradeça a Deus por Ele dar esse privilégio que ninguém merece possuir. Você cuida da igreja, dona Sinei abençoada, mulher de Deus que cuida dessa igreja com tanto amor. Continue fazendo isso. Você faz o café, ou chá, ou refresco para a igreja, agradeça a Deus por esse dom que Deus deu para você. Você não merece fazer nada na igreja, eu não mereço fazer nada, eu não mereço ser pastor, nenhum de nós merecemos, mas Deus nos deu esse dom para que a gente se complete, para que a igreja seja una e tenha uma função, um funcionamento perfeito. Se você cumprir a sua parte, se eu cumprir a minha parte, a igreja funciona como um relógio. Agora, se cada um puxar de um lado, não vai de jeito nenhum. Nós temos que trabalhar olhando na mesma direção. Se você não está satisfeito com a sua igreja, repense a sua posição. Se há um motivo para você não estar satisfeito, pergunte a quem, por que as coisas, a quem de direito, por que as coisas estão assim. Mas também, na igreja, o corpo mostra a diversidade dos membros da igreja. Cada um tem uma função, cada um tem uma importância nesse corpo. Há uma diversidade grande entre os membros da igreja. Ele dispôs cada membro para fazer parte do corpo. Cada membro exerce uma função específica no corpo. O fato de um membro da igreja não ter um dom que o outro possui, isso não o coloca fora do corpo. Pelo contrário, se completa. É a bênção da igreja. É a maravilha que existe na igreja, o fato de cada um ter um dom. Imagine se um só tivesse todos os dons. Como seria a igreja? Imagine se todo o corpo fosse pé, ou se todo o corpo fosse orelha, se todo o corpo fosse o braço. Cada membro é colocado ali de maneira perfeita pelo próprio Deus. Cada um de nós temos uma função. Por isso na igreja não pode haver competitividade. Há diferença. Cada um de nós aqui somos diferentes. Graças a Deus por isso. E por último, o corpo mostra interdependência. Nunca diga, eu não preciso do outro. O pé não pode dizer, eu não preciso de ti. A mão não pode falar, eu não preciso do pé. Todos nós, cada um de nós precisamos do outro. Não tem ninguém na igreja que não seja importante para mim. Não pode ter. Todos têm a sua importância. Seja lá o que ele faz. Ainda que fique sentado no banco da igreja, ele é importante. A presença dele na igreja traz uma nova cara para a nossa igreja. Vamos entender dessa forma. Nenhum membro é independente dos outros membros. Todo membro é necessário ao corpo. O objetivo de Deus é combater a inveja, o orgulho, a competição. Deus deseja que os membros honrem uns aos outros, cooperem uns com os outros, sejam solidários uns com os outros. Paulo conclui: ora, vós sois do corpo e individualmente membros deste corpo. Paulo apresenta uma escala de valores dos dons e faz um pedido e uma apresentação. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Quais são esses melhores dons? Os dons mais valiosos são aqueles mais úteis aos outros ou aqueles que podem beneficiar a maioria das pessoas. Então, o dom mais útil é aquele que pode beneficiar a maioria das pessoas. Voltando à nossa irmã Sinei, ela é muito importante, porque você está sentado num banco limpo, de uma igreja limpa, usando um banheiro limpo, porque você amanhã vai lá para o seu trabalho e ela vai vir aqui limpar, deixar tudo organizado. No final de semana ela volta aqui para deixar
ela é útil na igreja, muito útil, porque ela está fazendo um trabalho dessa envergadura. Quer dizer da dona Esther, da dona Divina, dessas irmãs valiosas que gastam-se na cozinha da igreja para cuidar bem de nós. Os dons mais importantes são aqueles que podem atender a maioria das pessoas. Por isso que Paulo coloca o dom de língua lá atrás. Paulo diz que todos os dons são mais importantes que ele, porque o dom de língua não beneficia quase ninguém. A menos que entendamos o dom de língua como a Bíblia realmente apresenta. Não apenas falar em línguas no lugar onde ninguém entende e não haver um intérprete. Paulo diz, fique calado, fique quieto. Porque aqui adianta você falar, só você entende, de repente nem você não entende, e você fala e os outros não são edificados. Os dons foram dados para edificar o corpo. Paulo então apresenta o caminho, o dom sobremodo excelente a partir do último versículo e entra no versículo 13 falando do dom do amor. Sabe por quê? Amor não é dom. Paulo diz que é caminho, mas a Bíblia diz que é fruto do Espírito. Paulo mesmo diz que é fruto do Espírito. Sabe por quê que o amor é o dom supremo, segundo Paulo? Porque é ele que solidifica os demais dons. Se eu tiver amor, eu não vou ter ciúme do outro irmão. Se eu tiver amor, eu não vou entrar numa relação de competitividade com o outro. Se eu tiver amor, eu vou olhar para o outro com carinho, com prazer. Quando o outro faz alguma coisa na igreja, eu vou louvar a Deus pela vida daquele irmãozinho que pôde realizar uma obra para o Senhor na igreja de Cristo, edificando a igreja de Cristo. A igreja precisa ser corpo. Precisa ser corpo bem solidificado, bem constituído, corpo sadio. E o que traz enfermidade à igreja, ao corpo? No caso, a igreja. A inveja, a competitividade, os ciúmes, o falar mal do outro, tudo isso traz doença para o corpo de Cristo. Então vamos cuidar bem desse corpo, esse corpo glorioso, esse corpo maravilhoso chamado igreja. Tanto igreja local como a igreja universal. A igreja que eu não conheço, vocês não conhecem, mas ela existe. É a igreja que vai morar conosco no céu. Eu fico pensando, os crentes vivem numa competição danada. Eu quero ver a cara desses crentes quando chegarem no céu. No céu não haverá esse tipo de coisa. Vamos ser todos irmãos em Cristo. Nós vamos nos abraçar alegremente. O irmãozinho da Assembleia, o irmãozinho dessa, o irmãozinho daquela. Vamos conviver juntos no céu. E por que não começar a conviver bem aqui na terra, não é? E agora, se estamos aqui nesse corpo mais pequeno, menor aqui, por que a gente não pode viver bem? Por que precisa haver competição às vezes? Vamos começar a repensar nossa atitude como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé?